Enquanto a maioria das pessoas só consegue se fundir com um monstro, ele, por outro lado, consegue se fundir com até 9.990.000 monstros. O primeiro monstro com o qual ele se fundiu não era outro senão o lendário Imperador Demônio Ra, com uma linhagem de sangue real. Apesar de despertar um presente tão poderoso, ele ainda era zombado por todos como um fracasso inútil, simplesmente porque o sistema de avaliação do mundo era muito primitivo, não conseguia nem começar a medir seu imenso potencial. Naquele momento, sua consciência chegou a este novo mundo, e ele abriu os olhos rapidamente, ainda tentando entender o ambiente ao seu redor. Uma mensagem estranha, de repente, apareceu em sua mente. Acontece que este mundo se chama Estrela Azul, uma terra de proezas marciais. Um mundo que é frequentemente invadido por bestas monstruosas através de portais misteriosos. Estas bestas aterrorizantes já destruíram várias nações. Ao longo de muitos anos de batalha, a humanidade desenvolveu o sistema de genes de feras. Ao injetar o gene de feras, você pode desbloquear seu potencial e se tornar um guerreiro poderoso. Esta é a única maneira de salvar a civilização humana. E assim, a Estrela Azul entrou em uma era onde o poder marcial reinava supremo. O protagonista, ele, um jovem que viajou aqui de outro mundo, agora é um estudante preparatório para guerreiros se preparando para seus exames finais. Ele perdeu os pais em um acidente durante o segundo ano, o que abalou sua motivação para estudar e treinar, deixando-o no final da turma. Enquanto ele pensava no que fazer a seguir, o professor, com uma passada confiante, subiu ao pódio e disse: "Muito bem, pessoal, estão prontos? Estamos prestes a começar as injeções de modificação genética. Lembre-se, tudo pelo qual você trabalhou nos últimos 3 anos, construindo força e cultivando energia marcial, é para este momento." O professor então acrescentou com um olhar significativo. Quanto aos que não levaram as coisas a sério, ele não pôde deixar de pensar: isso é ridículo. Tenho me esforçado. Por que eu deveria me sentir culpado? Mas desde que assumi as responsabilidades do proprietário original, é hora de limpar a bagunça dele. O professor, então, levou a turma para o salão de injeção de genes, onde várias caixas de metal estavam organizadas sobre uma mesa. Dentro destas caixas estavam os soros de despertar de genes que continham os dados genéticos brutos de todos os monstros. Após a injeção, um dos genes do monstro será ativado. Geralmente, quanto mais forte o físico, mais forte é o gene do monstro que desperta. O professor lembrou gentilmente: não fique nervoso. Após a injeção, mantenha a calma e aceite o poder. Quando eu chamar seu nome, por favor, venha e colete seu soro. Chen Pengfei, Miao Yunlong, um por um, os alunos da classe começaram a receber suas injeções. Após as injeções, a pele deles começou a soltar vapor e todos gritaram de dor intensa. Ele hesitou por um momento, mas então rapidamente fechou os olhos e enfiou a agulha em seu corpo. No entanto, após esperar o que pareceu uma eternidade, ele percebeu que não havia a dor excruciante que ele esperava. Não houve mudança alguma. O professor, notando isso, disse com um toque de confusão: "Parece que você não está reagindo." Ele deu de ombros e respondeu com um sorriso: "Professor, será que eu tomei o soro falso? Ou algo assim?" Naquele momento, Wong Tongtong, que já havia despertado, caminhou rindo com arrogância. "Olhe para isso." Parece que ele não despertou de jeito nenhum. Um guerreiro que não despertou é como um pássaro sem asas. Isso não é o fim do jogo para você, mas acho que isso funciona para você. Você não terá que ser um guerreiro e pode apenas ir para casa e esperar para morrer. Wong Tongtong frequentemente intimidava os fracos e, vendo a natureza tímida de He, ela o provocava de vez em quando. Ele estava prestes a retrucar, mas de repente sentiu seu coração batendo violentamente. Ao mesmo tempo, uma interface do sistema apareceu em sua mente exibindo template de monstro infinito adquirido. Hospedeiro ele. Classificação do sistema. B. Artes marciais. 9º conjunto de cultivo de Ki do estudante. Punho da montanha. Coração Qigong. Modelos de monstros extraídos. Ele rapidamente gritou para Wong Tongtong: "Saia do caminho!" Mas ela respondeu arrogantemente: "Qual é o problema?" "Então, o que importa se você não despertou? Pare de fingir." "Ir embora? Porque eu deveria." E ele rangeu os dentes, suportando as mudanças dentro de si, e disse suavemente: "Se você não sair agora, será tarde demais." No momento seguinte, ele despertou, e era a habilidade da linhagem do sangue do Imperador Demônio Ri.
Wong Tonton, que estava bem na frente dele, foi arremessado por uma poderosa onda de choque caindo no chão. A maioria dos outros alunos também foi lançada para trás pela imensa onda de choque, e alguns até vomitaram devido à pressão esmagadora. No entanto, 2 estudantes não foram afetados e pensaram secretamente: existe alguém mais forte do que eu? Nesse momento, a interface do sistema exibiu: modelo despertado classe A, Fúria do Demônio Imperador, habilidades de linhagem, respiração azul, pulso termonuclear, absorção de energia nuclear. Forma de evolução: Fúria do Demônio Imperador, compatibilidade do modelo totalmente desbloqueada, compatibilidade 3%. À medida que o prompt do sistema ecoou, seu coração disparou e um flash de luz azul fantasmagórica apareceu em seus olhos. Ele olhou incrédulo para seus dedos brilhando com luz azul, murmurando: "É o dedo de ouro que o sistema me deu?" Os estudantes ao seu redor estavam igualmente chocados, sussurrando: "Era realmente ele?" Ele acabou de derrubar todos com seu campo de energia em um instante. Wong Tonton até ficou inconsciente, e ela tinha despertado um monstro de 2º nível, o Lagarto de Fogo. O que exatamente ele despertou? Ele, sentindo-se um pouco envergonhado, disse: "Acho que meu despertar causou um pouco de comoção. Eu disse a eles para se afastarem, mas eles não ouviram." Nesse momento, a transmissão da escola ecoou: "Todos os alunos do 3º ano que despertaram, por favor, dirijam-se imediatamente ao salão de testes para uma avaliação de despertar de genes e nível de artes marciais." Repita, todos. Dentro do salão de testes estavam 10 máquinas cilíndricas de alta tecnologia, e à medida que cada aluno entrava, a tela grande no pódio exibia seu nome, classe, nível de artes marciais e o gene monstro despertado. Li Xinyuan da nossa turma despertou a linhagem do monstro de 3º nível do inseto lâmina veloz. Ele é muito sortudo. Antes ele era apenas um aluno comum, mas agora ele é o número 1 da nossa turma. Shudofu é definitivamente o melhor da turma. Ele não é apenas um discípulo marcial de nível 9, mas também despertou o Dragão de Gelo, uma das melhores linhagens do 3º nível. Parece que o orador da cidade será ele. Você viu o que a senhorita Liu despertou? Caramba, uma rara linhagem de 4º nível, a Fênix Fantasma, campeã provincial. Se a forma real de um monstro de 4º nível aparecesse, poderia destruir uma cidade inteira. Guerreiros seriam como formigas diante deles, só mestres teriam chance. Ouvindo suas discussões, ele não pôde deixar de se sentir confuso. Os monstros que eles despertaram foram classificados nos níveis 3 e 4, então por que o dele era de classe A? Logo, chegou a vez dele para a avaliação da linhagem sanguínea, e o barulho na sala ficou ainda mais alto. Com aquela onda de choque que ele acabou de liberar, ele pode estar destinado a se tornar uma pessoa importante. Se ele jogar bem suas cartas, definitivamente se ligará a alguém poderoso. A multidão o observou se aproximar da máquina de testes como se ele fosse uma celebridade. A multidão se afastou automaticamente, pois neste mundo, a força era tudo. Seu potencial esmagador naturalmente ganhou o respeito de todos. Os alunos murmuraram animadamente: "É a vez dele. Com o campo de energia que ele acabou de mostrar, seu nível deve ser alto. Que tipo de linhagem pode liberar uma pressão tão poderosa após o despertar? Esse cara é definitivamente algo." Logo, suas informações apareceram na tela, mas para surpresa de todos, apenas os detalhes básicos estavam listados. Todo o resto era um ponto de interrogação. Classe 7, Yi, discípulo marcial, nível 3. Linhagem de besta, desconhecida. Risos surgiram entre seus colegas. Discípulo marcial nível 3? Meu irmãozinho na escola pode derrotá-lo. Linhagem desconhecida? Ele provavelmente nem tem uma. Yi, no entanto, não deu atenção às suas provocações, pois tudo estava indo exatamente como ele esperava. A linhagem sanguínea do Imperador Demônio Ha não foi detectada, mas o que apareceu foi o prompt para o modelo de monstro infinito. Embora o nível do seu modelo fosse diferente dos seus colegas, isso significava que, desde que ele atendesse a certas condições, ele poderia extrair de um número ilimitado de modelos de monstros. Isso não significa que ele poderia se tornar o rei dos monstros? Ele então foi e pediu ao professor uma licença. O professor franziu a testa e perguntou: "O quê? Você quer tirar licença para estudar em casa e voltar depois dos exames? Você realmente acha que eu vou acreditar que você vai para casa e realmente estuda?" E Yi respondeu sinceramente: "Professor, eu realmente quero melhorar."
Eu sei que fiquei para trás e preciso de treinamento especial. Se eu não acompanhar todos, não vou conseguir. O professor disse seriamente: Yi, você sabe que o único caminho para se tornar um guerreiro é ir para a universidade. Entendo que você despertou sua linhagem, mas sua fundação é muito fraca. Você não vai conseguir passar nos exames de admissão, então prepare-se para repetir o ano e voltar no próximo ano. Não se apresse. E Yi, animado, respondeu: Professor, só me apressando posso melhorar. Talvez você não entenda, mas agora que despertei uma poderosa linhagem com treinamento intenso, tenho certeza de que posso ter sucesso. Você vê a sinceridade nos meus olhos. Eu jamais mentiria para você. A professora ficou momentaneamente surpresa, então assentiu dizendo: Seus olhos realmente parecem sinceros. Tudo bem, mas no próximo ano você ainda terá que voltar e repetir o ano sob minha supervisão. Depois de agradecer sinceramente ao professor, Yi saiu da escola e foi para o centro de guerreiros na cidade. A caminho, ele pensou consigo mesmo que tinha usado a casa dos seus pais como garantia para 600 mil, mais a indenização do acidente deles, de mais de 1 milhão. Agora, ele tinha um fundo inicial sólido. Havia duas opções para aumentar a sua força. Uma era melhorar sua classificação de guerreiro, a outra era aumentar a compatibilidade do modelo Imperador Demônio Ra. Nas informações do modelo Monstro Infinito, mostrava que cada modelo começa com compatibilidade de apenas 1 ponto, mas o Imperador Demônio Ra tem 3 pontos. De onde vieram os outros 2 pontos? A única resposta é que o modelo do Imperador Demônio Ra absorveu o poder do soro de despertar genético, proporcionando 2 pontos adicionais de compatibilidade. Isso significa que, neste mundo, soros científicos genéticos podem aprimorar habilidades de modelo. E comparado ao longo e árduo treinamento de guerreiros, gastar dinheiro para aumentar a compatibilidade do modelo é claramente mais adequado para ele. Portanto, ele precisa se apressar e comprar um soro para aumentar seu poder genético. Depois de passar seu ID de estudante, ele entrou no centro de guerreiros. Desde que carregou o template do Demônio Imperador Ra, ele adquiriu uma habilidade de percepção única, magnetismo vital. Ele conseguia sentir nitidamente a energia vital ardente e os rugidos de feras nas linhagens dos guerreiros ao seu redor, como uma fornalha dentro deles. Esse sinal de vida intenso fazia seu coração disparar, mas não era medo, era a ânsia de conquistar. Afinal, o lendário imperador Demônio Ra era o rei dos monstros em seu mundo. Infelizmente, ele ainda era um novato e só conseguia conter a linhagem de combate do imperador Demônio Ra, forçando-se a aguentar. Assim que acumulasse poder suficiente, ele mostraria a este mundo o que realmente significa ser o rei dos monstros. Nesse momento, uma mão pousou em seu ombro. Pequeno, não bisbilhote os assuntos dos outros. Você deve ter acabado de despertar seu gene de besta, certo? É normal não conseguir controlar seu poder. O que te traz ao centro de guerreiros? Uma irmã mais velha e gentil sorriu e perguntou: Linda irmã, desculpe, eu não queria. Vim comprar soros genéticos, mas este lugar é tão grande, não consigo encontrar para onde ir. Você poderia me ajudar com as direções? A mulher sorriu e disse: Soros genéticos? Você quer usá-los neste estágio? Ele pensou que poderia haver algum tabu sobre isso. A mulher explicou: Não é grande coisa, mas os soros genéticos são caros e podem facilmente levar à resistência a medicamentos, o que significa que sua eficácia diminuirá com o tempo. Para maximizar seu efeito, os guerreiros geralmente esperam até que suas linhagens sanguíneas estejam desenvolvidas ao máximo, antes de usá-las. Ele perguntou: Quanto custa um soro genético? A mulher respondeu: No seu estágio, você só poderá usar o tipo básico de soro de consolidação, que custa cerca de 400 mil. Ele ficou chocado, pensando consigo mesmo: Isso é tão caro. Minhas economias só me comprariam 5, no máximo. Ele imediatamente perguntou: Você conhece alguém que pode me dar um desconto? A mulher entregou a ele um cartão de visita com o nome Huang Yuli, discípulo de artes marciais nível 4, escrito nele. Ela sorriu e disse: Aqui, pegue meu cartão. Com uma introdução de um guerreiro experiente, você pode conseguir um desconto. Ele agradeceu educadamente e então se despediu. Logo, ele chegou ao Hospital dos Guerreiros e gastou 1.445.000 em 4 soros genéticos. Com os fundos restantes, ele comprou alguns equipamentos e armas básicas. Guerreiros ganham muito, mas também gastam muito. Esta viagem o transformou de um cara de classe média confortável para alguém vivendo de salário em salário. Quando voltou para casa, ele mal podia esperar para injetar os soros.
Quando o fluido azul claro entrou em seu corpo, fluindo por suas veias e alcançando seus membros, ele imediatamente sentiu seu sangue começar a ferver, como se uma enorme besta estivesse rugindo alegremente dentro dele. Após injetar todos os soros, a compatibilidade com o modelo do Imperador Demônio Ra aumentou de 3 para 7%. Seu físico também subiu de nível 8 para 15, atingindo o nível 7 de discípulo marcial. Então é assim que a melhora se sente. Legal. Mas toda vez que eu injetava um soro, meu físico subia 2 pontos, mas o último só aumentou 1. Parece que à medida que meu corpo melhora, novos aprimoramentos se tornarão cada vez mais difíceis, mas isso não é ruim. Apenas alguns minutos de injeções e alcancei o que normalmente levaria outros 3 anos de treinamento intenso. Isso ainda é apenas minha condição física normal. Se eu ativar o poder da linhagem sanguínea do Imperador Demônio Ra, posso ter uma chance de me tornar o melhor nos exames de admissão da faculdade. Se mesmo com uma vantagem eu não conseguir superar esses gênios, então esse impulso é realmente decepcionante. Mas por enquanto, começarei a planejar o próximo passo indo para o Reino Secreto. As fendas para reinos secretos são divididas em 6 níveis, de S a E. Quanto mais alto o nível, mais fortes são os monstros dentro. Em um reino secreto de nível S, os monstros são completamente incontroláveis pelos humanos. Se eles invadirem o mundo real, a destruição seria catastrófica. Ele entrou no terceiro reino secreto do nível E da cidade. Para sua surpresa, havia menos pessoas aqui do que esperava. Talvez fosse porque o reino secreto já havia sido explorado há muito tempo. Afinal, era um antigo reino secreto, e os tesouros valiosos já haviam sido levados, restando apenas alguns monstros fracos para novos guerreiros praticarem. Ele assinou um termo de responsabilidade na entrada e recebeu seu ingresso para o reino secreto. Logo, ele chegou à fenda. A fenda tinha 10 metros de altura e 5 metros de largura, e parecia ser uma substância fluida azul-cinza com partículas brancas cintilando dentro dela. Ele estava extremamente empolgado com sua primeira jornada no Reino Secreto, pensando consigo mesmo que este era o começo de seu caminho para se tornar o Rei dos Monstros. Com esse pensamento, ele saltou direto para a fenda. Após pousar com segurança no chão do Reino Secreto, ele olhou para o céu e imediatamente viu 3 planetas gigantes pendurados acima dele: Estrela Kanglin, Estrela Anwei e Estrela Taijin. Juntos, formaram um magnífico trio de planetas no céu, uma cena digna de um filme de ficção científica. Ele não pôde deixar de se maravilhar. Embora eu tenha lido sobre o aparecimento do Reino Secreto nos livros escolares, vivenciá-lo pessoalmente é algo completamente diferente. É realmente espetacular. Enquanto ele admirava a paisagem de outro mundo, notou algo se aproximando por trás dele na grama. Era um monstro de primeiro nível, o Coelho Dente de Sabre, conhecido por seu temperamento violento e capacidade de flutuar. No momento em que o Coelho Dente de Sabre saltou, era tão rápido quanto uma bala saindo do tambor. Seus dentes afiados estavam apontados diretamente para a jugular dele. No entanto, com as habilidades sensoriais do Imperador Demônio Ra, ele já tinha percebido os movimentos do coelho. Ele rapidamente se esquivou e, usando seu impulso, agarrou o Coelho Dente de Sabre pela cabeça e o esmagou com um estalo. Após sua morte, o corpo rapidamente se carbonizou e virou cinzas, deixando para trás apenas um núcleo de monstro branco do tamanho de um polegar. Ele olhou para o núcleo do monstro e pensou: branco, qualidade comum, vale cerca de 1000, nada mal. Ganhei 1000 em apenas alguns minutos. Uma pessoa comum trabalha o mês inteiro por 3.000 ou 4.000. No entanto, coletar muitos núcleos de monstros de primeira linha não lhe faria muito bem. Seria melhor se ele conseguisse encontrar um monstro de segunda linha ou superior. Assim que ele falou, uma mariposa cadáver, um monstro de segundo nível, de repente surgiu do chão. Ele riu baixinho, pensando: bem, isso foi rápido. Ele sacou sua arma e se preparou para tomar a iniciativa. Com um único golpe de espada, ele acertou a mariposa cadáver. Ele tinha estudado a enciclopédia de monstros antes, e comparado com a armadura de aço nas costas do monstro, seu ventre era claramente mais vulnerável. O sangue verde e fétido jorrou, espirrando no chão e deixando uma marca corrosiva. A mariposa cadáver enrolou seu corpo em uma bola, e seus membros de inseto, em forma de lâmina, rapidamente cortaram em sua direção. Ele imediatamente usou sua técnica de punho de montanha. Seu punho, como uma bola de canhão, arremessou-se contra a mariposa cadáver, e sua velocidade diminuiu após o impacto. A mariposa cadáver, então, lançou 2 presas semelhantes a foices em sua direção.
ele ficou surpreso. Ele não esperava que as mandíbulas da mariposa cadáver fossem capazes de disparar. Ele evitou o ataque por pouco e se distanciou rapidamente. Com seu nível atual de artista marcial, ele não podia enfrentar esse monstro. Afinal, ele carecia das poderosas técnicas de artes marciais como suporte. Mesmo sua profunda energia marcial e vitalidade não podiam ser totalmente ativadas, mal alcançando metade de seu potencial. No final das contas, foi devido à má fundação do corpo original. Percebendo a situação, ele decidiu ativar seu truque especial. A linhagem Ira do Demônio Imperador foi ativada. Elevar. No momento seguinte, sua pele ficou de um azul profundo, suas pupilas brilhando como safiras, seus braços cobertos por uma camada de escamas resistentes. Sua vitalidade explodiu várias vezes, e uma rajada de energia agitou-se ao seu redor. Suas garras tornaram-se monstruosas, como as de uma besta, e com um movimento rápido, ele agarrou a cabeça da mariposa cadáver. Sua palma fechou-se como uma prensa hidráulica, e a casca resistente da mariposa cadáver quebrou sob sua força. Então, ele realizou um movimento rápido, e a mariposa cadáver foi imediatamente aberta ao meio a partir de sua barriga. Com seu físico agora em enormes 21 pontos, enfrentar a mariposa cadáver de segundo nível era moleza. Após desativar sua transformação, sua pele voltou à sua forma humana normal, e seus poros começaram a liberar calor com vapor girando ao redor dele. Olhando para a espada curta que ele acabara de comprar, agora corroída pelo veneno da mariposa cadáver, ele não pôde deixar de se sentir impotente. Ele tinha gastado 250 mil nesse equipamento e ele nem conseguia lidar com um monstro de segunda categoria? Que roubo! O controle de qualidade era terrível. De repente, seu estômago roncou alto. Percebendo que esta era sua primeira caça a monstros, o gasto de energia foi enorme e agora ele estava morrendo de fome, mas ele não trouxe nenhum alimento. Assim como ele estava preocupado por não ter comida, de repente sentiu um cheiro delicioso. Ele olhou para o núcleo do monstro verde da mariposa cadáver, que ainda emitia uma fragrância tentadora. De repente, sentiu uma vontade avassaladora de engoli-lo. Sentindo o desejo instintivo do corpo, sem hesitar, ele engoliu o núcleo de monstro. O núcleo duro como cristal se transformou em um líquido macio dentro dele, rapidamente se tornando uma onda quente de calor, como se ele tivesse injetado um soro genético. Cada célula do seu corpo parecia rejubilar. Além disso, a compatibilidade com a linhagem do demônio imperador Ra aumentou em 0,3%. Ao ver isso, ele não pôde deixar de ficar exultante. Afinal, ele havia gastado centenas de milhares em um único soro genético, e isso apenas aumentou sua compatibilidade em 1%, mas um núcleo de monstro de segundo nível aumentou em 0,3%. Alguns núcleos de monstro poderiam valer por um soro inteiro. O núcleo branco deixado pelo coelho dente de sabre deveria pelo menos aumentar sua compatibilidade em 1%. Percebendo isso, ele começou a se emocionar, pensando: droga, gastei tanto dinheiro em soros genéticos. Mas então, ele decidiu canalizar essa frustração em motivação. Esta noite, ele iria caçar como louco. Após um momento de reflexão, ele usou seu magnetismo vital para sentir a posição dos monstros próximos. No dia seguinte ao meio-dia, ele saiu do terceiro reino secreto, carregando um saco cheio de núcleos de monstros. Enquanto caminhava, ele pensou consigo mesmo: uma vez que a compatibilidade alcance 9%, engolir mais núcleos de monstros brancos não, aumentará mais, então o restante terá que ser vendido por dinheiro. Ele chegou ao posto de troca e tirou um total de 20 núcleos de monstros brancos e 4 verdes. O funcionário olhou para ele com descrença e perguntou: de jeito nenhum, um estudante do ensino médio reuniu tantos núcleos de monstros assim? De acordo com os regulamentos do governo, os guerreiros devem entregar 10% de sua colheita. Para conseguir um núcleo de monstro verde, eles tinham que entregar 5 núcleos brancos. Depois de vender tudo, ele trocou por cerca de 200 mil moedas do Reino do Verão. Com 9 dias restantes, até o exame de admissão à faculdade, ele se encontrou de volta na sala secreta da cidade de 4º nível. Uma equipe de guerreiros já estava lá. Um membro do time disse: Capitão Lin, desta vez devemos estar quase concluindo a missão de recompensa da Flor de Jade de Sangue, certo? O guerreiro de segundo nível, Lin Yu, respondeu: da última vez que viemos aqui, encontramos a localização geral da Flor de Jade de Sangue, mas o velho Cheng se machucou, então ele não vai se juntar a nós desta vez. 2 outros membros do time expressam preocupação, mas agora só temos 5 pessoas. As regulamentações dizem que precisamos de pelo menos 6 pessoas para entrar em um reino secreto de categoria D. O Capitão Lin apontou para trás e disse: não se preocupe, eu entrei em contato com uma agência e eles nos apresentaram a um novo guerreiro.
Você é o discípulo marcial nível 9, Powderzilla? Ele assentiu, pensando consigo mesmo. Como ainda sou um estudante e não posso entrar diretamente em um reino secreto de nível D, tive que usar um agente do mercado negro para obter uma identidade falsa e me juntar à equipe. Eles me cobraram 100.000 moedas por isso. Que golpe! Lynn ficou surpresa. Powderzilla? Esse é um nome estranho. Ele respondeu sem emoção. Eu não poderia usar o nome original ou correria o risco de infringir direitos autorais. Lynn suspirou e disse, bem, tanto faz. É apenas um nome código. Com seu nível 9 de disciplina marcial, você não tem as qualificações para entrar em um reino secreto de nível D. Nosso time vai te dar a chance de observar e aprender, mas certifique-se de não nos atrasar. Vendo sua expressão séria, ele pensou consigo mesmo. Pelo menos ele está sendo claro sobre as responsabilidades antes da missão. Isso é mais confiável do que alguém me jogando debaixo do ônibus mais tarde. Depois de se prepararem, a equipe de 6 pessoas entrou no veículo off-road e dirigiu direto para a fenda do Reino Secreto. Desta vez, ao entrarem no Reino Secreto, encontraram-se em um vasto deserto. A tarefa oferecida a eles era encontrar uma planta rara de um reino secreto chamada a Flor de Sieyu. Esta foi a segunda vez que eles entraram neste reino secreto específico. Da última vez, eles conseguiram localizar a área geral da Flor de Jade Sangrenta, que era guardada por um monstro de segundo nível com um sangue de campeão. O veículo off-road levantou uma longa trilha de poeira pelo deserto, com tempestades de areia girando ao redor. Sentado no veículo, ele pensou consigo mesmo. Da última vez, foi a floresta tropical. Desta vez, é um deserto. Parece que os reinos secretos não estão conectados a apenas um mundo. De repente, vários monstros parecidos com toupeiras puseram suas cabeças para fora do chão. Eles seguiram o veículo, aparentemente se preparando para lançar um ataque. Um dos membros da equipe, Huda, era um homem de poucas palavras. Ele imediatamente lançou vários dardos de arremesso de ferro e cristal. Cada dardo atingiu seu alvo, acertando as cabeças dos monstros toupeira com precisão. A energia marcial, dentro dos dardos, penetrou instantaneamente em seus cérebros, destruindo-os. Após um curto período, o veículo parou perto de um pequeno oásis no deserto. A flor de jade de sangue que Lynn estava procurando estava localizada neste oásis. Como os monstros no oásis eram muito sensíveis, o som do motor do veículo off-road os denunciaria. Então, o grupo decidiu sair e continuar a pé. Como líder da equipe, Lynn começou a atribuir tarefas. Xiaoxia, você vai lançar a granada de onda de choque para atrair o monstro. Xiaowu e Huda, vocês dois vão montar as armadilhas. Velho Lu, você vai cobrir com fogo de supressão. Eu vou cuidar das linhas de frente. Powderzilla, você fica atrás e observa. Ele assentiu, dizendo, sem problema. Depois que as tarefas foram atribuídas, a equipe começou a trabalhar. A granada de onda de choque subiu ao ar, soltando um som estrondoso. Ao mesmo tempo, uma onda de energia de monstros de nível superior foi liberada rapidamente, fazendo com que alguns dos monstros próximos pensassem que seu território estava sendo invadido, atraindo-os para o grupo. Logo, um enorme estrondo ecoou do oásis, como se milhares de touros selvagens estivessem atacando. Um monstro de segundo nível de 10 metros de comprimento, o Dragão da Terra, rugiu enquanto destruía árvores e avançava em direção a eles. Nesse momento, Uda gritou, "Novato, cuidado!" O monstro está vindo! Os membros da equipe próxima ativaram imediatamente as armadilhas, e uma grande nuvem de gás tranquilizante envolveu o Dragão da Terra. Este gás especial, feito especificamente para monstros, era potente o suficiente para sedar uma baleia com apenas um pequeno frasco. Lin He, que estava esperando, saltou alto, brandindo sua espada de liga metálica pesada como uma tonelada. A lâmina cortou o ar com um assobio agudo, e com um único golpe, ele decapitou o Dragão da Terra, fazendo o sangue jorrar como uma fonte. A equipe assumiu que o Dragão da Terra havia sido derrotado. Lin He embainhou sua arma e se preparou para continuar a busca pela fruta de jade de sangue. No entanto, naquele momento, o Dragão da Terra, de repente, levantou sua enorme pata e a esmagou em direção a Lin He. Felizmente, ele estava em alerta, reagindo instantaneamente. Ele lançou sua técnica do punho-montanha de poder total, derrotando o Dragão da Terra e salvando a vida de Lin He. A equipe ficou chocada. Eles não esperavam que ele, um artista marcial de primeiro nível, pudesse ter a força para enfrentar um monstro de segundo nível. Tanto poder ganhou seu respeito, e eles não o viam mais como um risco, mas como um colega valioso. Após derrotar o Dragão de Terra, a equipe encontrou o oásis completamente limpo.
Logo, eles chegaram ao centro do lago Oasis, onde a fruta de jade de sangue aguardava. A fruta de jade de sangue era um item raro, que aparecia apenas sob chances muito baixas. Dizia-se que ela limpava o corpo de um guerreiro e aumentava seu potencial físico, tornando-a muito procurada, embora raramente aparecesse no mercado. Assim que Lin He estava prestes a comemorar, Huda da equipe, inesperadamente, atacou com uma adaga envenenada, cravando-a no abdômen de Lin He. Os outros membros da equipe exclamaram: "O que está acontecendo aqui?" Lin He balançou o braço em um movimento desesperado, gritando: "Huda, o que diabos você está fazendo?" Huda rapidamente recuou, desviando do golpe. Naquele momento, um homem careca, que parecia durão, deu um passo à frente, sorrindo de forma sarcástica. "O que está acontecendo? Não consegue ver? Ele está obviamente tramando algo para ficar rico." Ele ficou surpreso que todos conheciam esse homem, Ho Peng. Xiao explicou irritado. "Ho Peng. Ele é especializado em roubar guerreiros de seus espólios dos reinos secretos. E agora ele está focado em nós. Que desgraçado." Lin He, segurando seu abdômen sangrando, olhou para Huda e Ho Peng com dor e raiva, rosnando: "A lâmina está envenenada. Huda, seu traidor. Como você soube disso? Mesmo meus companheiros de equipe só descobrem a localização da flor de jade sangrenta depois de entrar no reino secreto." Nesse momento, He disse calmamente: "Foram os dardos de arremesso." "Você deixou a informação nos dardos." Huda zombou. "Você é esperto, Hatterzilla, mas ainda é apenas um estudante, não é? Com os exames se aproximando, por que você não está estudando e, em vez disso, escolhe seguir esses canalhas nesta viagem?" Ele estalou o pescoço e respondeu friamente: "Sim, os exames estão chegando e tenho um lugar de destaque me esperando." Ho Peng, furioso com a arrogância dele, lançou um dardo diretamente nele. Ele pegou o dardo facilmente, sorrindo. "Você está latindo tão alto como um indeciso nojento. Isso sim é arrogância, tão barulhento. Acho que é hora de limpar o lixo." Ele então esmagou o dardo de Huda com uma mão. Ho Peng, assistindo a isso, se virou para Huda e disse: "Esse garoto tem coragem." "Huda, vou ficar com a cabeça dele." Sem hesitar, Huda lançou uma chuva de dardos contra ele. Ele deu um sorriso frio, a intenção de batalha em seus olhos, brilhando como um incêndio. Depois de várias lutas em reinos secretos, ele já tinha se acostumado com as sangrentas lutas entre guerreiros. Ele rapidamente recuou, desviando por pouco dos dardos que vinham. Huda aproveitou a oportunidade para se aproximar, girando no ar. Uma lâmina afiada se estendeu de suas botas e suas longas pernas balançaram como um machado gigante, visando cortar He ao meio. Ele não se esquivou. Ele pressionou o dedo na testa e a energia azul imediatamente se reuniu na ponta do dedo, liberando um sopro atômico. O raio azul perfurou instantaneamente o coração de Huda. Quando o corpo quebrado de Huda caiu no chão, todos congelaram por um momento, esquecendo-se de continuar a luta. Ho Peng, tanto surpreso quanto furioso, questionou: "Quem é você? De qual família poderosa você vem para ser capaz de usar técnicas genéticas?" Ele sorriu friamente para Ho Peng e respondeu: "Eu sou da família Ra do Demônio Imperador." "Você quer implorar por misericórdia?" Ho Peng, sentindo a intensa intenção assassina emanando de Ye, percebeu que a situação estava além de qualquer reparo. Seu sangue fervia, e a pressão de um guerreiro de segundo nível pesava sobre todos, deixando-os ofegantes. Com a ativação de sua linhagem, o corpo de Ho Peng inchou várias vezes, transformando-se em um pequeno gigante aterrorizante. Seu enorme porte e a energia do sangue em ebulição emanavam uma sensação esmagadora de pressão, transformando-o completamente em um monstro bestial. Ele avançou contra Ye, movendo-se como um tanque, com um vento forte atrás dele. Num piscar de olhos que se seguiu, Ye se abaixou, rapidamente virando para o lado para desviar. Seus dedos se estenderam novamente, liberando um feixe de partículas azuis, mirando no tornozelo vulnerável de Ho Peng. Ho Peng gritou de dor, juntando as mãos e esmagando-as em direção a Ye. Ye, com sua ágil movimentação, facilmente esquivou-se do ataque. Surpreso, ele pensou consigo mesmo: um guerreiro de segunda categoria realmente é algo diferente. Meu sopro atômico não conseguiu nem derreter os ossos do tornozelo dele. Ho Peng então balançou seus braços como enormes bolas de demolição, aproximando-se de Ye como se tentasse esmagá-lo com suas mãos gigantes. No entanto, Ye apareceu de repente atrás de Ho Peng. Ele então desferiu seus punhos, carregados com intensa radiação nuclear, batendo golpe após golpe no corpo de Ho Peng, cada soco injetando material nuclear letal em seu sistema.
Com o corpo de guerreiro de segundo nível de Hopeng e seu aprimoramento de linhagem, ele poderia facilmente aguentar meus socos, mas definitivamente não conseguiria lidar com os ataques mágicos nucleares contínuos. Em breve, os órgãos internos em seu corpo começaram a se liquefazer em pus e sangue. Hopeng, se contorcendo de agonia, olhou para Ye com ódio, acusando-o de usar técnicas genéticas venenosas, amaldiçoando que tais guerreiros malignos seriam eventualmente punidos. Durante uma transmissão ao vivo em todo o país, o apresentador começou a falar com os candidatos, primeiro desejando-lhes sucesso e depois explicando as regras do exame. O exame foi realizado em formato de torneio, acontecendo na Arena de Esportes da cidade central. Os estudantes competiriam em pares e os vencedores avançariam para a próxima rodada, com todo o evento durando 3 dias. Os 2 primeiros dias foram para as rodadas preliminares, e apenas os alunos que avançaram puderam participar do exame do 3º dia. Cada aluno teve que competir em 3 partidas durante as preliminares, e aqueles que chegaram às finais continuariam lutando até que o melhor pontuador fosse escolhido. O apresentador enfatizou que os candidatos carregavam o futuro da humanidade em seus ombros, instando-os a mostrar sua força por si mesmos e pelo futuro da humanidade antes de anunciar oficialmente o início dos exames de admissão da INSEAD. À medida que a voz do apresentador desaparecia, os candidatos começaram a entrar na arena. Na Arena 6, o jogo era entre Ye e Wong Tongtong, mas naquele momento, Ye ainda não havia chegado. O apresentador anunciou que, de acordo com as regras, se Ye não estivesse presente após o início do jogo, ele seria desclassificado. Wong Tongtong estava na arena, com um ar de satisfação, e pensando consigo mesma. A conferência de Jenny me fez passar vergonha, uma vergonha que carregarei para sempre. Eu planejava humilhar Ye com meu lagarto de fogo, mas aquele tolo patético está se escondendo e não vai aparecer. Que decepção! O público murmurou, que patético, ele está com medo demais para sequer aparecer para os exames. Provavelmente está escondido em casa tremendo. Alguém como ele nem deveria estar no ensino médio. Ele deveria apenas varrer as ruas. Naquele momento, o árbitro apitou e disse: "O tempo acabou", e a primeira escola secundária da cidade, Yi, antes que o árbitro pudesse terminar de falar, a multidão de repente sentiu uma presença poderosa se aproximando. Todos olharam para cima e ficaram chocados ao ver uma pessoa no ar. Que tipo de poder imenso poderia permitir que alguém voasse assim? Assim que a plateia abaixo estava debatendo, a pessoa de repente pousou na arena, e a força imensa fez toda a plataforma tremer. Quando a poeira baixou, Wong Tongtong ainda estava confusa, e no momento seguinte, um pé estava prestes a acertar seu rosto. Com isso, Wong Tongtong foi expulsa do palco. Yi viu Wong Tongtong voar para fora e murmurou: "Essa foi por pouco. Quase tive que voltar no próximo ano." Quando Wong Tongtong foi nocauteada e caiu para fora da arena, inconsciente, o anfitrião anunciou em voz alta: "Yi vence." Yi zombou, dizendo: "É só isso? Foi muito fácil." A plateia não podia acreditar, gritando: "Yi é realmente forte." Um chute e seu oponente estava acabado. A maneira como ele entrou foi tão legal. É isso que eles chamam de chute dos céus. Naquele momento, o sistema exibiu: o físico total de Yi é 226 e sua compatibilidade é 20%. Ele disse orgulhosamente: "Como agradecimento, o Capitão Lin me deu a fruta Jade de sangue. Levou algum tempo para melhorar minha forma física, mas agora você está prestes a ver alguma ação de verdade." Depois de derrotar o Wong Tongtong, ele continuou a lutar contra os outros. 3 lutas, 3 vitórias. Cada um terminou com um único chute, sem hesitação. O público foi à loucura gritando: "Yi é como o homem de um soco só." Como esperado, o apresentador anunciou: Yi, da primeira escola secundária da cidade, 3 vitórias consecutivas, avançando para a 3ª rodada. Na arquibancada, uma multidão se reuniu em torno de Yi pedindo suas informações de contato. Alguns estavam recomendando suas próprias escolas e um repórter perguntou: "Yi, você tem uma universidade dos sonhos em mente?" Ao ouvir a pergunta, os olhos de Yi brilharam e ele respondeu com confiança: "Desculpe, estou mirando na Universidade de Huado." Ao ouvir isso, a multidão ao redor de Yi se dispersou de repente. Yi suspirou dizendo: "O quê?"
você não acredita em mim, mas eu não posso culpá-los. A Universidade Huado é a melhor faculdade de artes marciais do Reino do Verão, uma das 5 melhores do mundo, uma terra santa para todos os guerreiros. Cidades como En City só permitem que os melhores alunos entrem nesse lugar sagrado. Mas tudo bem, os artistas marciais são julgados por sua força. Uma vez que eu seja o artilheiro, veremos o que eles dizem. Naquele momento, o examinador notou o desempenho de Yi e se aproximou dele, pedindo um novo teste de seu nível de artista marcial. Após uma rápida análise, o examinador ficou chocado e exclamou: apenas 15 dias atrás, Yi era um discípulo marcial nível 3, mas agora ele havia alcançado o nível 9. Após investigação mais detalhada, descobriram que Yi tinha visitado frequentemente os reinos secretos de nível eletrônico após sair da escola. Então, perguntaram-lhe por que ele se aventurou em lugares tão perigosos pouco antes dos exames de admissão à faculdade. Ele explicou casualmente: é para me acalmar. Meu pai me deixou uma mensagem antes de falecer. Ele disse que para superar a humanidade, você tem que parar de ser humano. Então, tenho ido a reinos secretos, lutando e quebrando meus bloqueios genéticos. O examinador congelou quando ouviu Yi mencionar quebrar seu bloqueio genético e imediatamente disse: preciso relatar isso imediatamente. Depois disso, o examinador saiu apressado. E não pôde deixar de sentir que, de alguma forma, se tornara um sujeito de intensa análise. No dia do torneio, Yi entrou na arena mais uma vez. Desta vez, seu oponente era Luo Chan, do 3º colégio de sua cidade. Ele era um discípulo marcial, de nível 8, com uma linhagem de um raro monstro de 2º nível, e ambos os pais eram guerreiros. E olhou para Luo Qian com tédio, e fez um gesto para que ele fizesse o primeiro movimento. Sentindo-se menosprezado, não pôde deixar de sentir uma certa raiva surgindo dentro dele. Ele imediatamente ativou sua linhagem e usou sua habilidade marcial, Garra do Trovão, acelerando até a velocidade máxima. Seu coração batia como o motor de um supercarro, e enquanto corria, seu corpo acelerava repetidamente. Suas garras afiadas cortaram em direção à garganta de Yi, e a habilidade marcial, bem aprimorada, cortou o ar, criando faíscas e um estrondo sônico. Se acertasse, até mesmo um discípulo marcial nível 9 seria morto. No entanto, Yi nunca esperou que, quando seu braço se aproximasse, Yi o agarrasse sem esforço. Yi comentou casualmente: boa energia, mas está longe da carga daquele cara careca. Sem hesitar, Yi desferiu um golpe de palma na cabeça de Luo Qian. A força imensa deixou Luo Qian inconsciente na hora. E então disse arrogantemente: não há concorrentes decentes? O apresentador rapidamente anunciou outra vitória com um golpe, e desta vez, Yi derrotou o jogador C, Luo Xin. Dezenas de câmeras de alta velocidade focaram em Yi, capturando imagens de todos os ângulos, e a transmissão ao vivo estava animada. Os espectadores não paravam de comentar, alguns maravilhados, dizendo: Luo Jian parecia tão feroz, e num piscar de olhos, ele está no chão. A força de Yi é em um nível totalmente diferente, comparado aos outros candidatos. Nesta era dominada pelas artes marciais, a demonstração esmagadora de poder de Yi despertou a paixão de todos que assistiam. Shuzhou observou enquanto Luo Qian era levado do palco pelos médicos. Seus olhos se encheram de uma determinação feroz, e ele instintivamente cerrou os punhos. Como esperado, você é quem eu estava torcendo. Eu definitivamente vou derrotá-lo na final. O chefe do escritório de admissões da Universidade de Huadu, tendo assistido à impressionante performance de Yi, através da transmissão ao vivo, exigiu ter todas as suas informações dentro de 30 minutos. Logo após ele terminar sua partida, o segundo grupo das eliminatórias já estava a todo vapor. Esta partida foi ainda mais acirrada que a dele, já que ambos os concorrentes eram beldades de alto nível com grandes seguidores, tornando-a ainda mais espetacular. Uma delas era Kai Chaoling, da 2ª escola de sua cidade, uma garota pequena com uma figura incrivelmente sexy. Ela jogou suas longas e douradas trancinhas, lançando a Lu Qingju um olhar provocativo, e comentou que odiava a expressão robótica da jovem senhora da família Lu. Lu Qingju não respondeu. Em vez disso, ela simplesmente fez uma leve reverência e cumprimentou-a, com o rosto inexpressivo, como se não levasse o desafio de Kai Shaoling a sério. O árbitro apitou, indicando o início do combate. Com a aura de um discípulo marcial de nível 9, Kai Shaoling apareceu instantaneamente na frente de Lu Qingju, desferindo um chute em direção ao pescoço de Lu Qingju, ameaçando jogá-la no chão.
Lu Qingju ainda não se mexeu, acenando levemente com as mãos, fazendo com que o ar ao seu redor se tornasse denso como um pântano, sob a influência de sua técnica marcial. Quando o chute de Kai Shaoling encontrou o ar na frente de Lu Qingju, ela sentiu como se sua perna, que poderia rasgar aço militar, tivesse afundado em algodão macio. Sob os efeitos diminuídos, até as câmeras de alta velocidade só conseguiam capturar a perna branca de Kai Shaoling em câmera lenta, visivelmente desacelerando. Kai Shaoling, furiosa com a expressão imóvel de Lu Qingju, intensificou seu ataque. Ela envolveu seu corpo em energia marcial, minimizando a resistência do ar, e borrifou sua forma em uma sombra enquanto circundava Lu Qingju, esperando o momento certo para golpear com a palma no lado de Lu Qingju. Mas quando sua palma se aproximou da cintura de Lu Qingju a apenas 7 centímetros, de repente não conseguiu chegar mais perto. Percebendo que havia caído em uma armadilha, Kai Shaoling tentou retrair a mão, mas o ar à sua frente explodiu com uma sucção inimaginável, impedindo-a de recuar. Nesse momento, Lu Qingju fez seu primeiro movimento, estendendo seus dedos delgados, que agora brilhavam com uma luz semelhante a jade. Os guerreiros assistindo à transmissão ao vivo ficaram de olhos arregalados ao reconhecerem o movimento, o dedo de Jade Hunyuan da técnica marcial Xuanhuang. Ver um estudante prestes a fazer os exames de entrada no ensino médio, dominando a técnica Xuanhuang, era surpreendente. Tal talento marcial não precisava ser comprovado através dos exames. Isso por si só poderia garantir uma admissão direta na Universidade Huadu. Estando mais próxima de Lu Qingju, Kai Shaoling podia sentir a energia aterrorizante do dedo de Jade, percebendo que se não usasse sua carta na manga agora, seria sua última chance. Sem hesitar, ela ativou sua linhagem Tigre das Sombras. Uma onda de choque massiva explodiu de seu corpo, rompendo o ar ao seu redor. Lu Qingju, no entanto, não escolheu suportar o golpe. Ela tocou levemente o chão com o pé, deslizando rapidamente uma dúzia de metros para criar alguma distância. Os examinadores na arquibancada prenderam a respiração, olhos fixos em Kai Shaoling, maravilhados. Um sangue de nível rei é difícil de controlar, e o Rei Tigre das Sombras é conhecido por seu poder brutal. O futuro desta menina é ilimitado. O despertar do sangue do Rei Tigre das Sombras colocou uma carga pesada no corpo de Kai Shaoling. Ela exalou ar quente e lutou para falar com Lu Qingju, desafiando-a a mostrar a linhagem Corvo Fantasma. Sempre a mulher de poucas palavras falou sua primeira linha desde que a batalha começou. Isso é o suficiente. Kai Shaoling, completamente enfurecida, gritou: "Você acha que alguém abaixo de um guerreiro pode me desafiar?" Seu corpo se moveu como um tigre feroz, sua energia sanguínea feroz se transformando em um turbilhão atrás dela. Sua palma cortando o ar na direção de Lu Qingju. Enfrentando o golpe brutal, Lu Qingju suavizou o impacto com elegância, suas mãos se movendo como se estivesse tocando piano, os fios invisíveis de sua técnica gradualmente reduzindo a força de Kai Shaoling até desaparecer completamente. O ataque de Kai Shaoling falhou, e ela imediatamente usou sua imensa energia de sangue, dissipando os fios invisíveis ao redor de Lu Qingju. Com seu pequeno corpo no ar, ela chutou novamente. Vendo isso, Lu Qingju ativou a técnica Xuanhuang mais uma vez, dedo de Jade Hunyuan. A ponta do dedo cor de jade colidiu com o chute feroz de Kai Shaoling, e as duas técnicas poderosas se chocaram, destruindo a arena especialmente feita sob seus pés. A arena explodiu em uma nuvem de poeira. Dezenas de milhares de espectadores assistiram com a respiração suspensa, aguardando o vencedor final. Quando a poeira se dissipou, Kai Shaoling foi o primeiro a aparecer. Ela estava coberta de sangue, cambaleando alguns passos antes de desabar no chão de exaustão. No entanto, Lu Qingju parecia uma fada etérea. Seu cabelo estava um pouco desgrenhado, mas ela estava impecável e calma. Com apenas suas habilidades marciais, ele dominou completamente Kai Shaoling, que também tinha um nível 9 de discípulo marcial e uma linhagem de sangue de nível rei. A exibição poderosa de Lu Qingju explodiu instantaneamente a sala de transmissão ao vivo. Os espectadores ficaram maravilhados com a força de Lu Qingju. Alguns até alegaram que ela era a maior pontuadora de sua cidade, enquanto outros vazaram que Lu Qingju havia despertado uma linhagem sanguínea de 4ª categoria do Corvo Fantasma, um talento tão raro que a maioria dos guerreiros não conseguiria derrotá-la.
Após a batalha de Luqingju, o resto das lutas, embora ainda emocionantes, pareceram monótonas em comparação. Após várias rodadas de eliminação, os 8 finalistas foram decididos. Da primeira escola Jin City, éramos eu e Luqingju, 3 de Chuzhou, 2 da segunda escola Jin City e 3 da escola privada Qingfeng Jin City. As finais dos 8 melhores estavam prestes a começar, e ele foi o primeiro a sortear. Ele sorteou um A, um gigante musculoso de 2 metros de altura, olhou para ele e revelou seu próprio sorteio, que também era A. Parece que estamos prontos para enfrentar. O nome dele era Xunguan do colégio privado Qingfeng. Ele acenou com a cabeça e se apresentou. Xunguan disse, fomos à segunda partida, então vamos assistir a primeira partida primeiro. Ele parecia simples e direto, com mãos grandes como leques, apontando para a tela grande acima da arena. A primeira partida era Luoshi do colégio privado Qingfeng contra Chuzhou, do primeiro colégio da cidade. Xunguan começou a conversar casualmente com Ye, dizendo que Luoshi era incrivelmente talentoso, um aluno repetente que estava especificamente visando a Universidade de Huada este ano. Ele tinha um grande domínio sobre o despertar de sua linhagem, mas ainda não tinha chance contra Chuzhou. Chuzhou, certo? Ele é da sua escola, da primeira escola secundária Jin City. Você deve conhecê-lo. Naquele momento, o apresentador anunciou a primeira partida dos 8 melhores qualificadores. Chuzhou, da primeira escola secundária Jin City, vence. O diretor do colégio privado, Qingfeng, ouviu a notícia e disse com raiva, droga, eles perderam logo no início. Neste momento ele perguntou, como Luoshi se compara a você? Xunguan sorriu e disse, sou o presidente de artes marciais do colégio privado Qingfeng, nível 3. Sinceramente, meus 2 colegas de equipe juntos não conseguiam nem me igualar. Então ele de repente voltou seu olhar para Ye e disse, mas para ser honesto, acho que você é meu maior rival neste exame. Sempre tive um senso extremamente aguçado. Posso sentir que você é como um vulcão adormecido com uma fera escondida dentro de você. Vamos lá, é a nossa vez. Com isso, Ye e Xunguan caminharam em direção à arena. O apresentador anunciou a segunda luta das quartas de final, Xunguan do colégio privado Qingfeng